Olá pessoal, bem-vindos à aula 28 e nessa aula a gente vai tratar do conceito de torque e da segunda lei de Newton para rotações, ok? Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você tem aqui um parafuso e você quer girar esse parafuso, seja para apertar ou para folgar o parafuso. Então você usa uma chave que vai ficar presa aqui no parafuso e você aplica uma força nessa chave. Então observe, o parafuso ele tem um eixo de giro que passa aqui pelo centro dele. E o que você faz ao colocar uma chave dessa daqui é aumentar o raio. Então, o eixo de giro está aqui, você aumenta o raio e aplica a força lá na extremidade do raio. Então, essa ideia de aplicar uma força em um braço, nesse caso aqui, que é um raio conectado ao eixo de giro, é que surge a ideia do torque, o conceito de torque. Então, seria um tipo de força é, análoga, é uma força para rotação, uma força que não é necessariamente uma força, mas é uma grandeza análoga à força, só que para rotações, cuja implicação é rotacionar o corpo, ok? Normalmente, a gente vai falar sobre isso na segunda lei. Então, a ideia é, a partir de um eixo de giro, você tem um braço, aplica uma força nesse braço, você produz um torque sobre aquele objeto, certo? Vamos ver aqui como é que funciona. Então, aqui, ó, imagine que você tem aqui o eixo de giro, você tem um braço e sobre esse braço você aplica uma força. Então, braço, força, tende a fazer esse objeto rotacionar, certo? Veja esse caso aqui, uma porta. Então, se você tiver uma porta aí próximo de você, dê uma olhada. Você tem aqui os ferrolhos da porta, que vão configurar o eixo de giro da porta, e a maçaneta fica do outro extremo da porta. Observem. Por qual razão isso acontece? Bom, é o seguinte. Se a gente tentar abrir a porta pelo meio, faça esse experimento em casa. Se você tentar abrir a porta pelo meio, você tem a distância do eixo de giro até o meio, estou chamando de B1, e vai ter que aplicar uma força bem maior para abrir ou fechar essa porta. Então você tem aqui braço pequeno, a sua força vai ser grande para conseguir abrir essa porta. Por outro lado, quando a maçaneta fica no outro extremo, você tem um braço bem maior e por isso você pode usar uma força bem menor. E aí você vai ter braço vezes força, vai proporcionar o mesmo torque que com um braço pequeno uma força grande. Vai abrir a porta mais facilmente, ok? Então é por essa razão que a maçaneta da porta fica na outra extremidade, porque quanto maior o braço, menor a força necessária para conseguir fazer a produção de um torque para girar esse objeto, certo? Professor, isso não tem nada a ver com o meu dia a dia. Ah, não tem não? Então dá uma olhada nisso aqui. Como é que você abre um chuveiro, ou uma torneira, ou o que for que tem esse tipo de estrutura aqui? Observe. Você tem aqui, ó, o centro, que é o eixo de giro. O eixo de giro está aqui, no centro. Ok? Está aqui o eixo de giro. Aí esse objeto tem quatro braços. Observe que quando você rotaciona, o que, é que você faz? Você aplica aqui, ó, uma força na extremidade desse braço para baixo e nesse outro braço para cima. Aí você consegue fazer esse objeto girar, produzindo um torque aqui, esse daqui e esse daqui. No caso, eles dois produzidos no mesmo, fazendo o objeto girar no mesmo sentido, ok? Então, com a mão só você faz isso, empurra isso para cima e isso para baixo. E aí faz o objeto girar. Outro caso, a maçaneta da porta. O que é isso aqui? Ó? O eixo de giro está aqui. O eixo de giro. Você tem um braço e aplica aqui uma força. Braço, força, tende a fazer esse objeto girar. Claro que nesse caso ele não gira todo, mas faz um arco de parábola aqui. Ó. Um arco de circunferência. Então você tem braço, força, faz esse objeto rotacionar e o ferrolhozinho faz o movimento dele a partir da rotação. Outro caso, bem comum aqui, chuveiro, torneira também. Você tem aqui o eixo de giro passando no centro. Aí você tem um braço aqui, tá vendo umas ranhuras? É onde você vai segurar com mais firmeza e aplicar força. Então você tem aqui, ó, braço, força, esse objeto gira. E aí você consegue abrir a torneira e por aí vai. Olha esse outro como é bem claro. Passando pelo meio, você tem o eixo de giro. Aí você tem o braço, você aplica força ou para um lado para abrir ou para o outro para fechar. Braço, força, rotaciona. Braço, força, rotaciona. Ok? E para
Beber uma água. Como é que você bebe uma água gelada? Você tem que pegar na geladeira. Para fazer isso, você tem que abrir a porta da geladeira. Então você vai ter aqui, ó, os ferrolhos embutidos. Então esse aqui é o eixo de giro da porta da geladeira. Aí você pode abrir por aqui ou abrir por aqui. E o que que você faz? Você vai na extremidade, na outra extremidade, aqui está o ferrolho, você vai para a outra extremidade e aplica uma força para abrir, você puxa. Então, braço, força, faz essa porta rotacionar em torno do eixo de giro, ok? Então, essa é a ideia de torque. Torque é uma força que tende a fazer com que... É uma espécie de força, vamos colocar assim, não é uma força. É um análogo à força que tende a fazer os objetos rotacionarem, ok? Veja, quando o somatório das forças é zero, a gente viu lá na segunda lei de Newton, a gente tem uma condição de equilíbrio. Quando o somatório das forças é zero, quer dizer que o objeto está parado? Não. Ele pode estar com velocidade constante. Aqui acontece a mesma coisa. Quando a gente tem um somatório de torques igual a zero, quer dizer que o objeto não está rotacionando? Não, isso é falso. Ele pode estar rotacionando, mas com a velocidade constante. O que o torque vai produzir é uma aceleração angular. Do mesmo modo que o que uma força produz em um corpo é uma aceleração linear, ok? Então essa é a analogia que a gente tem entre força e torque. Tudo bem? Mais alguns exemplos. Olha aqui um abridor de um saca-rolha. Abridor de vinho. Olha aí, ó. Como é que funciona? Você coloca aqui a garrafa de vinho e rotaciona esse objeto para que o parafuso entre. Quando você faz isso, por uma questão de engrenagem, quando isso aqui está descendo, isso aqui vai rotacionar e fazer com que esse pino suba. Então, os dois pinos aqui, esses dois braços, vão subir, ok? E aí, como é que você tira a rolha depois? Aplicando uma força na extremidade desse braço. Então, você tem, ó, eixo de giro, braço. Aí ele vai estar aqui levantado, ó, eixo de giro, braço. Você aplica uma força. Aí vai tender a fazer esse objeto girar. Você aplica uma força dos dois lados ao mesmo tempo. Quando você faz isso, você rotaciona esse objeto em torno do eixo. Como consequência, a engrenagem vai empurrar isso aqui para cima, aí a rolha sai. Ok? Então, essa é a aplicação de torques aí para abrir para sacar uma rolha. Olha esse outro caso. Um carrinho de mão. Você tem o eixo de giro, tá vendo aqui? Vai girar em torno desse eixo. Aí você tem o braço. Se tiver carregado, você tem a força peso para baixo. Então, olha, braço, força, tendendo a girar nesse sentido. Como não tem como girar mais, ele fica parado na terra, ok? Aí o que que acontece? Como é que você levanta esse peso que está aqui dentro? Essa massa que está aqui? Você aplica uma força num braço maior. Então, esse braço aqui, que é o eixo de giro, aqui para baixo a força. Se você tivesse que levantar o peso por aqui, você ia ter que aplicar uma força igual ao peso. Aí o que que você faz? Você coloca um braço maior. Então, o braço maior, aí para você levantar, você aplica uma força menor, porque o braço é maior. Então, veja, braço menor, força-peso para baixo, tende a girar nesse sentido, no sentido anti-horário. Braço maior, força para cima, tende a girar nesse sentido, no sentido horário. Perdão, esse aqui era o anti-horário, aqui é no horário. Como esse aqui vai produzir um torque maior, você consegue levantar o peso aí no carrinho de mão, ok? Então a estratégia é simples. Usa um braço maior para que a força que você aplique seja menor, certo? Olha esse outro caso, as balanças mais antigas. Você colocava um objeto que você queria pesar, do outro lado você colocava as massas para saber quanto, quando a balança estivesse em equilíbrio, você saberia a massa do objeto que está no outro prato. Veja como é que isso funciona. Você tem aqui o eixo de giro, o braço e a força, que nesse caso é a força-peso. Então, aqui tem o braço, força, braço, força. Vai produzir um torque nesse sentido, aqui vai produzir um torque nesse outro sentido. Quando os torques se anularem, você entra na condição de equilíbrio, evita, não tem mais rotação. Ok? Nesse caso. Então é assim que funciona, baseado em torque também. Certo? Vejam que o torque não é necessariamente braço, força perpendicular. Como esse caso aqui, ó. Braço, a força está para baixo, mas eles não estão perpendicular. Tem um ângulo formado entre eles. Então a gente tem que lidar com isso também. Então vocês já entenderam que torque depende de duas coisas. 3. Precisa ter um eixo de giro, um braço que sai do eixo até o ponto de aplicação da força e a aplicação da própria força. Certo? Daí a gente chega na ideia de torque. Torque é uma grandeza vetorial
e ela é dada através do produto vetorial entre o braço e a força. Esse produto resulta na grandeza vetorial torque. Veja, quando a gente calculou o trabalho de uma força constante, o trabalho era o produto escalar de força vezes deslocamento, força por deslocamento. O produto escalar é o produto que opera dois vetores, a força e o deslocamento, e produz o trabalho, que é uma grandeza escalar. Nesse caso, o produto é chamado de vetorial, ou produto externo, porque ele vai produzir um vetor, nesse caso o torque, ok? Bom, o módulo do torque é dado por essa expressão. Produto é o módulo de R vezes o módulo de F, seno do ângulo entre eles, ok? Esse é o módulo do torque, é assim que a gente calcula. Mas qual é a interpretação disso? É a seguinte, ó. Imagine um corpo qualquer aqui, esse corpo de verde. Você tem um eixo de giro, um braço até o ponto P, onde você vai aplicar uma força F, que faz um ângulo φ com o braço, ok? Se a gente construir aqui nossos eixos coordenados, a gente pode projetar essa força F aqui. Veja, a projeção quando está entre o eixo e o vetor é sempre cosseno. Então, essa projeção que eu estou chamando de radial, ela vai ser o cosseno. E essa projeção que eu estou chamando de tangencial, ela vai ser o seno. Então, F cosseno é FR, F seno é FT. Então, veja, o que é RF seno? É o produto entre o raio e a força tangencial a esse raio, ou seja, fazendo um ângulo de 90. Braço vezes força. Isso aqui é que vai produzir um trabalho útil, ok? Então, dessa força real que está sendo aplicada, a componente radial não realiza trabalho. Não vai produzir torque, porque está na mesma direção. O seno de zero é zero. Então, somente a componente que está aqui, com um ângulo de 90 graus com a radial, é que vai produzir o torque. E aí a gente tem braço, torque, vai rotacionar no sentido aqui anti-horário. Tende a rotacionar no sentido anti-horário, ok? Então, essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é o seguinte, ó. Ao invés de projetar a força, faz o seguinte. Se esse ângulo está aqui, é o mesmo ângulo que está aqui. Ao invés de projetar a força, projeta o braço. Esse braço com esse ângulo projetado aqui é R cosseno. Projetado aqui é R seno. Então, você tem R seno, F. Vai produzir o torque. Dá no mesmo. É só uma forma de pensar o que significa esse RF seno. É o produto do raio pela componente tangencial da força, ou o produto do raio tangencial, no caso, o raio perpendicular, pela força. Sempre aqui fazendo esse ângulo de 90. A gente busca isso, ok? Então, essa é a ideia do torque. Bom, se ele é um vetor, ele tem três características. O módulo, que a gente acabou de calcular, a gente acabou de ver que é dado por RF seno do ângulo. Ele tem uma direção, e aqui é uma coisa importante sobre o produto vetorial, que é o seguinte, ó. O produto vetorial entre dois vetores sempre resulta um terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelos outros dois. Por exemplo, eu sempre posso colocar dois vetores em um plano. Então, eu coloquei aqui no plano, tá aqui no caso eu fiz o plano XY. O vetor resultante vai ser o torque, ou vai estar apontando para cima, ou vai estar apontando para baixo. A direção é perpendicular ao plano, ok? E o sentido, qual é o sentido do torque? Ele é dado pela regra da mão direita. O que é isso, professor? Regra da mão direita é o seguinte. Pega a sua mão direita, os seus 4 dedos, exceto o polegar, os outros 4 dedos, que eu não sei o nome de cada um, aponta esses 4 dedos na direção, partindo da origem no caso, como se seu pulso estivesse na origem, seus 4 dedos apontam aqui na direção do vetor R, que é o primeiro do produto vetorial. Aí você aponta aqui, ok? A mão direita. Pode ser mais fácil com a esquerda, mas faça com a direita. Então aqui, seu punho está aqui, seus 4 dedos estão apontando nessa direção, nesse sentido. Aí você pega as pontinhas do seu dedo e dobra as pontinhas para apontar para R. Depois que você colocou a sua mão e seus dedos alinhados com R, você coloca a pontinha dos dedos alinhados com F. Isso vai fazer com que sua mão tenda a rotacionar em um sentido, ok? Então, quando você coloca aqui os 4 dedos apontando em R e dobrar os dedos na direção de F, seu polegar esticado vai estar apontando para onde? Ele vai estar apontando para cima. Então, o sentido do torque neste desenho aqui é Z positivo,
ok? Então, essa é a regra da mão direita. Vamos ver mais um exemplo. Olha aqui, ó. Se estiver entrando no papel, a gente tem que representar de algum jeito. O jeito que a gente representa é assim, ó. É como se você estivesse vendo uma seta. Imagina uma seta não, uma flecha. Imagina uma flecha de um índio. Que no fundo, sei lá, tem penas, que são as aletas. Então é como se você estivesse vendo aqui, ó, o fundo da flecha. Porque ela está entrando no papel, entrando no plano. Então se ela entra no plano, essa é a representação. Se ela sai do plano, é como se você estivesse vendo só a pontinha dela. Então tá aqui uma flecha e você está vendo só a pontinha, quer dizer que está saindo desse plano do papel, do computador, ok? Vamos lá. Então vamos ver esse caso aqui, ó. Pega a sua mão direita, aponta os 4 dedos, coloca o seu pulso coincidindo aqui com a origem. Aí você coloca os seus 4 dedos apontando na direção do vetor R, mesma direção e sentido, só que o F está para a direita, tá vendo? Então você vai dobrar as pontinhas para apontar na direção de F. Então dobra. É como se sua mão tendesse a girar nesse sentido horário, tá vendo? Se você estica o polegar aqui, ele vai apontar para onde? Se você esticar o polegar, ele vai apontar para dentro do papel. Se ele aponta para dentro do papel, o símbolo para representar o sentido do torque é o xizinho, uma bola com xizinho. Ok? Nesse caso, aponta para o y negativo. O y negativo está aqui para dentro. X, o y para dentro, z para cima. Ok? Bom, para saber se vocês entenderam essa questão do torque, que tem módulo, direção e sentido, recapitulando. O módulo é RF seno do ângulo. A direção é perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. Então, por exemplo, ó, tá vendo esses dois vetores? Não está no plano ZX? Então, o torque ou está para dentro ou está para fora. Por que isso aqui está no plano? Ou está para dentro ou está para fora. Ok? Bom, então, para saber se está para dentro ou para fora, quer dizer o sentido, aí você usa a regra da mão direita. Certo? Vamos ver se vocês entenderam agora com um desafio. Então, esse professor vai falar aqui do produto externo entre os vetores A e B. É sempre assim, ó, o primeiro vetor na fila. A ordem importa, hein? Isso é chamado de anticomutativo. Quer dizer que se você comutar, trocar A por B, vai mudar o sinal. Bom, significa o seguinte, você vai fazer o A, o B e vai descobrir para onde é que vai apontar o torque. Você tem 5 segundos para descobrir. Em cada exercício que vai passar aqui, ó. Então, por exemplo, nesse caso que está aqui no papel, no verde aqui, ó, pega a sua mão direita e aponta seus 4 dedos no sentido de A. Faz isso aí. Então, você vai pegar aqui seu dedo e vai apontar para A. Aí, você vai pegar a pontinha e apontar para cima, que é onde B está apontando, ok? Então, seus 4 dedos para a direita, depois você dobra as pontinhas para cima. Agora, aponta seu polegar. Estica o polegar. Ele vai estar apontando para onde? Vai estar apontando para você. No caso, para fora do papel. Qual símbolo a gente usaria? Uma bolinha com um pontinho, ok? Então vamos ver a explicação desse professor e vamos ver se vocês entendem os exercícios que estão aqui, ó. O que é o produto externo dos vetores? Quando o produto externo de A com B é um vetor que é perpendicular ao plano formado por estes dois vetores e o seu sentido é dado pela regra da mão direita. Prontos? Preparados? Então vamos lá ao desafio dos produtos externos. 3, 2, 1, começou. Olha lá, ó. Esse é o primeiro caso, a gente já fez. Olha a mão dele. Tá vendo? Dobra para cima, polegar para fora. Olha esse. Vamos ver se vocês acertam. O A para fora, vira para a direita. Para onde aponta o polegar? Para cima. O A para fora, o B para cima. Para onde aponta o polegar? Para a esquerda. Estão entendendo como funciona? O A para a esquerda, B para cima. Para onde aponta o polegar? Para dentro.
E aí, pegaram? Se não pegaram, passa de novo o vídeo e tenta entender como é que funciona. Essa é a regrinha da mão direita, ok? Pessoal, tem uns que são um pouco mais difíceis de fazer com a mão direita. Acaba que os alunos às vezes costumam errar e usar a mão esquerda. E esquece que se usar a mão esquerda não vai funcionar. Por causa da posição entre os dedos e o polegar. Então tem que ser a regra da mão direita. Outra vez eu estava numa prova e vi o pessoal fazendo isso com a mão esquerda. Não faz isso. Faz com a mão direita, ok? Vamos lá. Bom, já que a gente falou de torque, vamos ver onde é que a gente vai usar essa ideia do torque aí para chegar na segunda lei de Newton para rotações. Então imagina que a gente tem uma massa que está presa aqui a uma barra até um eixo, ok? Se ela está presa, o movimento que ela vai fazer vai ser esse arco aqui, certo? Então tem uma força F sendo aplicada. Vamos ver se vocês aprenderam a questão do sentido do torque, hein? Olha aqui, braço, força. Aponta aí, ó, os 4 dedos apontam nessa direção e o F vai dobrar para cá. O que, que vai acontecer com o torque? Vai tender a girar, RF vai tender a girar no sentido anti-horário e o torque está apontando para onde o vetor torque? Sentido saindo do quadro, do papel, do computador, ok? Então, braço, força, sentido saindo. Bom, aí a gente faz o seguinte, ó, a componente radial, que é o F cosseno, não vai produzir torque nenhum. A componente tangencial é que vai produzir torque. Então, vamos nos concentrar na componente tangencial. Então, pensa aqui, ó, se eu tenho uma massa e sobre ela aplica-se uma força tangencial, qual o resultado? Ela vai acelerar naquela direção, vai ter uma aceleração tangencial, ok? Então, força é massa vezes aceleração, segunda lei de Newton. Bom, se eu multiplicar pelo raio dos dois lados, do lado esquerdo eu tenho o quê? Força tangencial vezes o raio é o quê? Torque. E do lado direito, a gente viu em aulas passadas que a aceleração tangencial era a aceleração angular vezes o raio. Então, o torque vai ser massa vezes o raio ao quadrado vezes a aceleração angular. Agora, olha, massa vezes o raio ao quadrado a gente também viu em aulas anteriores. O que é isso aqui? A gente viu como somatório, porque tinham várias partículas. Para várias partículas, o momento de inércia é o somatório de mr ao quadrado de cada uma dessas partículas. Para uma única partícula, o momento de inércia é mr ao quadrado. Daí a gente tem que o torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Essa é a segunda lei de Newton para a rotação, ok? Observem a analogia com a segunda lei de Newton para a translação. Força de torção, digamos assim, torque. Massa, resistência à variação de velocidade. Momento de inércia, resistência à variação de velocidade angular. Aceleração linear, aceleração angular. Essa é a nossa segunda lei de Newton para a rotação. Ok? Olha aqui uma tabelinha com as relações entre as grandezas de translação e rotação. A gente até já viu metade dela, né? Posição em translação, posição de rotação é posição angular, θ. Velocidade, velocidade angular. Aceleração, aceleração angular. O equivalente à massa é o momento de inércia. E agora, o equivalente à segunda lei de Newton, F resultante é igual a ma, é a segunda lei de Newton para a rotação. Torque resultante é igual a I-alfa. E do mesmo modo, a gente tem as outras fórmulas. Trabalho é igual a integral de f dx, lembra? Isso aqui era o trabalho de uma força variável. Por exemplo, a gente fez para a força elástica. Então, integral de f dx aqui vai ser integral de torque dθ. Olha as analogias. Força com torque, x com θ. Energia cinética, meio de mv ao quadrado. Isso aqui a gente viu na aula passada. Energia cinética é meio de I ômega ao quadrado. Potência, força vezes velocidade para força constante. Potência, torque vezes velocidade angular. E o teorema de trabalho de energia cinética tem a mesma forma, mas sabendo que a energia cinética muda o seu modo de calcular. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o conceito de torque e segunda lei de Newton para rotações, e exercícios a gente faz na próxima aula sobre esse assunto. Tá bom? Um abraço e até lá!